Quando a patroa ouviu o médico dizer que eu só tinha 3 dias de vida, ela sussurrou baixinho: "Ótimo, tudo dela agora é meu." Assim que ela virou as costas, liguei para a faxineira novata. "Me ajude, eu acabo com ela." No dia seguinte, aquela madame desgraçada descobriu que subestimar uma trabalhadora honesta foi o maior erro da vida dela. Meu nome é Maria das Graças, tenho 42 anos, trabalho como faxineira há mais de 20 anos. E essa é a história de como minha patroa pensou que podia me roubar na hora mais difícil da minha vida. Mas gente simples não é gente boba. E o que eu fiz depois disso, ela jamais imaginou que uma simples faxineira fosse capaz. Nasci no interior do Ceará, na cidade de Quixadá, numa família de trabalhadores rurais que sempre lutou pela sobrevivência. Meu pai, seu João, era agricultor e pedreiro nas horas vagas. Minha mãe, Dona Socorro, era lavadeira e costureira. Dessas mulheres guerreiras que criavam 6 filhos com o que tinha e o que não tinha. Desde pequena, aprendi que trabalho honesto não é demérito, que ninguém é menor que ninguém por ganhar a vida com as próprias mãos. A infância foi difícil, mas foi feliz. Dormíamos todos no mesmo quarto, comíamos feijão com farinha quase todo dia, mas tinha amor, tinha dignidade, tinha união. Meu pai dizia: "Filha, pode ser pobre, mas tem que ter caráter. Rico sem caráter vale menos que pobre honesto." Palavras que carrego no coração até hoje. Vim para São Paulo com 19 anos, grávida do meu primeiro filho, fugindo de um casamento que não deu certo. Não tinha estudo além da 4ª série, não conhecia ninguém na cidade grande, mas tinha 2 mãos para trabalhar e muita disposição para vencer na vida. Cheguei na rodoviária do Tietê com uma mala de papelão e R$ 50 no bolso. As primeiras semanas foram de desespero. Dormi na casa de uma conterrânea no Capão Redondo, num barraco de madeira que mal cabia 2 pessoas. Trabalhei vendendo água no farol, limpando para-brisa, catando latinhas, qualquer coisa para juntar dinheiro para o aluguel de um quartinho de fundos. Foi assim que entrei no trabalho doméstico. Uma vizinha me indicou para uma família no Morumbi. "Maria, tem umas madames lá que precisam de faxineira. Paga pouco, mas é dinheiro garantido." E foi assim que descobri minha vocação. Sempre gostei de limpeza, de organização, de deixar tudo brilhando. Descobri que tinha jeito para a coisa. Morava num quartinho de fundos no Capão Redondo, dividindo o espaço com meus 2 filhos, o Diego, que hoje tem 22 anos, e a Jéssica, de 18. O quarto era pequeno, 3 metros por 2, mas era nosso lar. Cama de casal onde dormíamos os 3, um guarda-roupa de segunda mão, fogãozinho de 2 bocas, geladeira pequena que comprei prestação. Sempre foi só eu e eles contra o mundo. O pai deles, um rapaz que conheci no Ceará, sumiu no mundo quando soube da 2ª gravidez. "Maria, não estou preparado para ser pai." Foi a última coisa que ele me disse antes de desaparecer. Mas não precisava dele mesmo. Mulher trabalhadora sempre dá um jeito, sempre encontra uma solução. Durante anos trabalhei em várias casas, sempre com carteira assinada, sempre fazendo meu serviço com dedicação e capricho. Limpeza pesada, cozinha, cuidar de criança, idoso, eu fazia tudo o que aparecia. Nunca neguei fogo, nunca disse que não podia. Meu lema sempre foi: trabalho honesto enobrece, e quem trabalha direito nunca passa necessidade. As madames eram diferentes. Tinha as legais, que me tratavam com respeito, me davam presente no Natal, perguntavam da família. Tinha as chatinhas, que pegavam no pé por qualquer besteira, mas pagavam direitinho. E tinha as exploradoras, que queriam sugar até o último pingo de energia das empregadas. Meu sonho era ver meus filhos formados, tendo uma vida melhor que a minha. Por isso acordava todo dia às 5 da manhã. Deixava o almoço pronto para eles, pegava 2 ônibus para chegar no trabalho, às vezes demorava 2 horas no trânsito. Voltava só de noite, morta de cansaço, mas sempre com disposição para ajudar nas lições de casa. O Diego sempre foi o intelectual da família. Desde pequeno gostava de computador, de tecnologia, passava horas mexendo no celular velho que consegui comprar para ele. "Mãe,
Um dia vou trabalhar com informática, vou ter meu escritório, ele dizia. E eu acreditava, porque filho de trabalhador honesto sempre chega longe. A Jéssica puxou meu lado cuidadoso. Sempre gostou de ajudar, de cuidar dos outros. Mãe, quero ser enfermeira, quero cuidar de gente doente. Chorei de emoção quando ela me falou isso. Sabia que ela seria uma enfermeira maravilhosa, daquelas que tratam o paciente como gente, não como número. Foi numa dessas casas que conheci a dona Letícia Mendonça, a mulher que quase acabou comigo. Através de uma indicação da dona Marlene, uma patroa antiga que sempre falou bem de mim, cheguei na mansão dela em Alphaville em janeiro de 2018. Maria, tem uma amiga minha que está precisando de faxineira confiável. É uma casa grande, mas ela paga bem. Era uma casa enorme, de 2 andares, com piscina, jardim, churrasqueira, 5 quartos, 4 banheiros, um luxo que eu só via na televisão. Portão eletrônico, câmera de segurança, interfone, parecia casa de filme americano. Pensei, nossa, que lugar bonito, deve ser gente boa para conseguir tudo isso. Ela me recebeu toda educada, falando mansinho, vestida com uma roupa social cara que devia valer mais que meu salário de 1 mês. Dona Maria, ela disse com aquele sorriso ensaiado. A dona Marlene falou muito bem da senhora. Disse que é uma pessoa séria, responsável. Estou precisando de alguém confiável porque viajo muito a trabalho. Que mentira danada! Se eu soubesse que tipo de cobra venenosa ela era, teria saído correndo no primeiro dia. Mas naquele momento ela parecia uma patroa dos sonhos, educada, rica, organizada. Pensei que finalmente tinha encontrado um emprego tranquilo. A casa é grande, ela continuou me mostrando os cômodos, mas não é muito trabalho. Sou uma pessoa organizada, não gosto de bagunça. O senhor Ricardo, meu marido, é médico, então ele também não está muito em casa. É mais uma manutenção mesmo, manter tudo limpinho. O combinado era de segunda a sexta, das 8 às 5, com 1 hora de almoço. Salário de R$ 1.500 na época, 13º, férias, vale transporte, tudo direitinho na carteira. Pensei que tinha ganhado na loteria. Uma casa só para mim, patroa que viajava, sem criança pequena para cuidar. Só ela e o marido quando estavam em casa. A senhora pode começar na segunda? Ela perguntou. Claro, dona Letícia. Muito obrigada pela oportunidade. Saí de lá pulando de alegria. Finalmente um emprego que ia me dar estabilidade, que ia me permitir planejar o futuro dos meus filhos com mais tranquilidade. Se você trabalha como doméstica e já foi explorada, deixa o like aqui embaixo porque você vai entender cada palavra que eu vou falar. Nos primeiros meses, ela fingia ser uma patroa legal. Me deu uniforme bonito, camisa polo branca, calça social preta, sapato fechado. Falava que eu era parte da família. Essas mentiras que patrão rico gosta de contar para fazer a gente se sentir especial. Maria, você é como uma irmã para mim. Pode ficar à vontade, essa casa é sua também. Mas logo a máscara começou a cair. Devagarzinho, como água que vai minando uma parede. Descobri que essa mulher era a maior falsa que eu já tinha conhecido na vida. Por fora toda educada, toda certinha, toda bem-nascida. Por dentro, uma cobra peçonhenta que via trabalhador como animal de carga. Ela trabalhava numa empresa de importação e exportação, a LM Trading, sempre no telefone falando em inglês com fornecedores internacionais, recebendo gente importante em casa para reuniões de negócios. O escritório dela era no andar de cima, todo moderninho, com computador de última geração, impressora profissional, arquivo cheio de documentos. O marido dela, Dr. Ricardo Mendonça, era médico particular, desses que atendem só gente rica no consultório dele em Moema. Cardiologista famoso, sempre na mídia, falando sobre prevenção de infarto, vida saudável, ironia do destino, porque o coração dele e da esposa eram podres de ruim. Eles viviam ostentando riqueza de uma forma que chegava a dar nojo. Carro do ano, uma BMW prateada que ela fazia questão de falar que custou R$ 200 mil.
Roupa de marca. Ela só usava coisa importada. Tinha um closet do tamanho do meu quartinho só para sapatos e bolsas. Viagem internacional todo mês. Paris, Miami, Nova York, sempre postando foto no Instagram para mostrar para todo mundo como eram ricos. Mas por trás de toda essa ostentação, tinha uma realidade muito diferente. Uma realidade que eu ia descobrir aos poucos e que ia ser a ruína dessa mulher maldita. Porque quem humilha trabalhador sempre tem podridão escondida, e a podridão dela era muito pior do que eu imaginava. O que fiz depois disso, a madame nunca imaginou que uma simples faxineira era capaz. Quando terminei com ela, entendeu que mexer com um trabalhador honesto sai muito caro. Minha mãe sempre dizia: "Filha, Deus protege quem trabalha direito e castiga quem explora o próximo." Como ela estava certa. Hoje posso dizer com orgulho: sou uma mulher trabalhadora, criei meus filhos sozinha com honestidade, nunca devi nada para ninguém. E quando alguém tentou me passar para trás, mostrei que a escola da vida ensina muito mais que qualquer faculdade. Porque a universidade da luta forma gente que não se curva para nenhum patrão abusador. E essa é só o começo da história. O que vocês vão escutar agora sobre os abusos dessa mulher, sobre a exploração que passei na mão dela, vai deixar qualquer trabalhador com o sangue fervendo de raiva. Porque o que ela me fez não foi só exploração trabalhista, foi um ataque direto à minha dignidade como ser humano. Quando comecei a trabalhar na casa dela, Dona Letícia parecia uma família educada, dessas que a gente vê na televisão. Casa impecável, tudo organizado no seu devido lugar, ela sempre arrumadinha com roupas caras, falando mansinho, com aquele sotaque de madame rica. Mas logo percebi o desprezo escondido por trás da educação fake. Me tratava como se eu fosse invisível quando tinha visita, e como empregada inferior quando estávamos sozinhas. As primeiras humilhações começaram sutis, como picada de cobra, que a gente só sente depois que o veneno se espalha. "Maria, você poderia caprichar mais na limpeza do banheiro." "Maria, assim não fica bom, faz de novo com mais atenção." "Maria, cuidado para não quebrar nada, essas coisas são importadas e muito caras." Sempre com aquele tom de quem estava fazendo favor, como se eu não soubesse limpar depois de 20 anos de profissão. A primeira vez que ela me humilhou na frente de visita, senti uma raiva que não sabia nem explicar. Estava limpando a sala quando chegaram umas amigas dela para o chá da tarde. "Meninas, essa é a Maria, minha faxineira. Maria traz uns biscoitos para nós, mas lava bem a mão antes, tá?" E todas riram, como se eu fosse um animalzinho engraçado. Logo descobri que trabalhava muito mais horas que o combinado, muito mais do que qualquer lei trabalhista permite. O expediente era até às 5, mas ela sempre arranjava alguma coisa na última hora. "Maria, pode passar essas roupas antes de ir?" "Maria, recebe essa encomenda para mim?" "Maria, limpa só mais esse cantinho aqui?" "Maria, organiza essas gavetas que ficou tudo bagunçado?" Nunca pagava hora extra, sempre com a desculpa de que eu era quase da família e que favor entre família não se cobra. "Maria, você sabe que considero você como uma irmã." "Irmã não cobra extra para ajudar, né?" Essa frase maldita ela repetia toda semana, sempre que me explorava além do horário. Os fins de semana eram outro calvário. Oficialmente eu não trabalhava sábado e domingo, mas ela sempre dava um jeito de me puxar. "Maria, pode vir no sábado? Vou dar uma festa pequena e preciso da sua ajuda." "Maria, domingo tem churrasco em família. Você pode vir preparar as coisas?" Claro que nunca pagava final de semana como hora extra. Era tudo favorzinho na cabeça dela. Ganhava só R$ 1.500 para limpar aquela mansão toda, cozinhar quando ela pedia, receber entregador, cuidar do jardim quando o jardineiro faltava, lavar roupa, passar, organizar closet. Eu era a faz-tudo da casa por uma mixaria. Me devia mais de R$ 5.000 só de horas extras não pagas no primeiro ano, mas ela fingia que não entendia quando eu tentava conversar sobre isso. "Dona Letícia, a senhora está me devendo muitas horas extras. A gente podia conversar sobre isso?" E ela: "Ai, Maria, que horas extras? Você trabalha o horário normal. Esses extras são só uma ajudinha que você me dá.
Não é trabalho pesado. Como se limpar casa de rico fosse brincadeira. As humilhações de classe eram constantes e dolorosas como facada no peito. Me chamava de ignorante quando eu não entendia alguma coisa. Ai, Maria, você não sabe nem o que é isso? Claro, você não teve estudo mesmo. Dizia que gente como eu não prestava para certas coisas. Deixa que eu atendo o telefone, Maria. Você não tem jeito para falar com gente importante. Quando chegava a visita importante, ela me escondida. Maria, vai para a cozinha e só sai quando eles forem embora. Como se eu fosse um vexame, uma vergonha que não podia aparecer na frente dos amigos ricos dela. Gente da nossa classe não mistura com empregada. Eu escutei ela falando uma vez no telefone. A invasão de privacidade era uma das piores partes do trabalho. Revirava minha bolsa toda semana, dizendo que era procedimento de segurança. Me acusava de roubo sem prova alguma. Maria, sumiu um brinco meu, você não viu? Maria, tinha mais dinheiro aqui na gaveta, você mexeu em alguma coisa? Fazia isso para me humilhar, para me manter sempre na defensiva, sempre me sentindo culpada. Uma vez, ela me acusou de ter roubado um perfume caríssimo. Maria, esse perfume custou R$ 500. Não é possível que sumiu sozinho. Revirou minha bolsa na frente do marido dela, como se eu fosse uma ladra pega em flagrante. Depois achou o perfume no carro dela, mas nem se desculpou. Ah, que bom que achei. Mas é sempre bom conferir, né, Maria? Usava meus problemas financeiros para me explorar ainda mais, como abutre que se alimenta de carne podre. Sabia que eu era mãe solteira, que precisava do emprego, que tinha conta para pagar, filhos para sustentar. Maria, sei que você precisa do dinheiro. Então pode fazer esses extras sem cobrança mesmo. Pelo menos você tem emprego garantido. Essa é a chantagem que todo patrão explorador usa, nossa necessidade contra nós mesmas. Eles sabem que a gente não pode sair do emprego, que tem família para sustentar, então abusam da nossa vulnerabilidade. É uma covardia danada, uma maldade que só quem já passou pode entender. O desrespeito sistemático era diário, como goteira que vai destruindo a casa aos poucos. Me fazia comer os restos da comida dela. Maria, tem uma marmitinha de sobra na geladeira. É melhor você aproveitar. Dizia que não podia usar o banheiro social. Maria, o banheiro de empregada é o dos fundos, é questão de organização. Não podia sentar no sofá da sala. Maria, cuidado com a mobília, esse sofá custou R$ 20.000. Não podia usar a entrada principal quando chegava. Maria, a entrada de serviço é pela cozinha, é mais prático para você. Como se eu fosse uma subcidadã que não merecia usar as mesmas coisas que gente normal. O uniforme era outra humilhação constante. Tinha que usar aquela roupa brega toda hora, mesmo quando fazia calor de rachar. Maria, uniforme é uniforme, tem que manter a apresentação. Mas quando ela dava festa, me obrigava a usar uma roupa ainda mais ridícula. Avental francês, com babadinho, toquinha na cabeça, como se eu fosse fantasia de empregada doméstica. Se você também é trabalhadora e já passou humilhação assim, comenta aqui embaixo que você não está sozinha. A gente precisa se unir contra esse tipo de abuso. Ela tinha mania de me dar sermão sobre meu lugar na sociedade. Maria, você precisa entender que cada um tem sua posição na vida. Você é empregada, eu sou patroa. Não misture as coisas. Como se ser trabalhadora fosse algum crime. Como se eu fosse menos gente que ela por ganhar a vida limpando casa. Gente como você precisa ser grata por ter um emprego bom assim, ela dizia. Tem muita faxineira aí passando necessidade e você tem um trabalho fixo, numa casa boa, com patroa que trata bem. Tratar bem? Aquilo era tratar bem na cabeça doentia dela? Os atrasos de salário eram constantes como chuva no inverno. Todo mês tinha uma desculpa diferente. Maria, o banco está demorando para processar o pagamento. Maria, tive uns gastos inesperados este mês com a empresa. Maria, pode esperar uns dias? Prometo que pago com correção no fim da semana. Mentira deslavada. Nunca pagava correção nenhuma. Eu que ficava no prejuízo comprando fiado no mercado da esquina, pagando juro para o agiota quando a conta do cartão estourava.
Enquanto isso, ela ostentava nas redes sociais, postando foto de restaurante caro, viagem internacional, compra em shopping de luxo. Descontava qualquer besteira do meu salário como se eu fosse uma máquina que tinha que pagar por manutenção. Quebrou um copo velho de R$ 5? Desconto de 50. Riscou o chão com a vassoura? Desconto de 100. Gastou mais produto de limpeza? Desconto de 80. Sempre arranjava alguma coisa para me prejudicar financeiramente, para me manter sempre devendo, sempre dependente dela. Maria, essa mancha no tapete não sai mais. Você vai ter que pagar a limpeza especial. R$ 100 de desconto por uma manchinha que nem existia. Maria, você usou muito desinfetante esse mês. O gasto aumentou R$ 40. Como se limpeza se fizesse sem produto. Não fornecia equipamento de proteção adequado, me tratando pior que animal de estimação. Eu limpava aquela casa toda com produto químico pesado, água sanitária, ácido muriático, soda cáustica, sem luva direita, sem máscara, respirando tudo aquilo que queimava pulmão e ressecava a pele. Quando reclamei, ela disse com o maior descaso: Maria, se não quer trabalhar assim, tem muita gente precisando do seu emprego. É só você falar que eu arrumo outra amanhã mesmo. Ameaça típica de patrão sem vergonha, usando o desemprego para intimidar trabalhador honesto. Era obrigada a comprar meus próprios materiais de limpeza quando os dela acabavam. Maria, pega na sua casa mesmo, depois a gente acerta no final do mês. Claro que nunca acertava nada. Eu gastava do meu salário miserável para trabalhar para ela, enquanto ela economizava nas costas da empregada. Vassoura, rodo, pano de chão, detergente, sabão em pó, tudo eu tinha que repor com meu próprio dinheiro. No final do mês, gastava mais de R$ 100 em material de limpeza para trabalhar na casa dela. Uma exploração que ia além do trabalho. Ela me fazia pagar para ser explorada. O pior de tudo era a humilhação psicológica constante. Ela me comparava com outras empregadas. A Conceição que trabalha na casa da minha amiga é muito mais rápida que você. A Aparecida faz bolo, costura, cuida de jardim. Você podia aprender umas coisas com ela. A Rosana é mais educada, sabe conversar com as visitas. Foi quando comecei a perceber que aquilo não era normal, que trabalhador tem direito à dignidade, que não precisava aceitar humilhação para ter emprego. Comecei a prestar mais atenção no que acontecia naquela casa, nas conversas estranhas dela, nos documentos espalhados pelo escritório, nas visitas suspeitas que apareciam sempre de madrugada. Mas o que descobri no escritório dela me fez ver que eu tinha muito mais poder do que imaginava. A madame que me julgava, que me humilhava, que dizia que eu não prestava para nada, estava escondendo uma podridão que ia acabar com a vida dela para sempre. E eu, a faxineira burra, ia ser a responsável por derrubar o império de mentiras dessa mulher maldita. Quando fui limpar o escritório dela numa sexta-feira de março, vi documentos espalhados na mesa que não deveria ter visto. Dona Letícia tinha saído correndo para uma reunião de emergência com não sei qual autoridade. Esqueceu tudo aberto. Computador ligado, papéis importantes, conversas de WhatsApp no celular que ficou para carregar. Foi aí que descobri o tipo de criminosa que estava me explorando. O primeiro documento que chamou minha atenção foi uma planilha do Excel com valores astronômicos. Operação Caribe 2023 estava escrito no cabeçalho, com uma lista de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Tropical Imports, LTDA, Paradise Trading Corp, Island Business Solutions. Cada uma com valores na casa dos milhões, 2.850 mil, 1.750 mil, 3.200 mil. Vi esquemas de sonegação que chegavam aos milhões, muito além do que uma simples faxineira podia imaginar. A empresa dela, que eu pensava que era séria, era na verdade uma máquina gigantesca de lavar dinheiro sujo. Notas fiscais falsas, com datas retroativas, exportações fantasmas para paraísos fiscais, importações que não existiam, tudo para não pagar imposto para o governo brasileiro. Enquanto ela me descontava R$ 20 por um copo quebrado, sonegava centenas de milhares todo mês que podia comprar casa, carro, sustentar família inteira. A hipocrisia dessa mulher chegava a dar nojo.
Eu quebrava as costas limpando a casa dela por mixaria, e ela roubava do país inteiro sem mover um dedo. Comecei a fotografar documentos com meu celular sempre que ela saía, sempre com muito cuidado para não deixar rastro. Prestava atenção em todas as conversas telefônicas dela. Anotava nomes estranhos, valores suspeitos, datas importantes. Descobri que ela tinha empresas fantasmas registradas no nome de parentes mortos, contas bancárias no exterior, imóveis em paraísos fiscais que não declarava na Receita Federal. Uma pasta chamada Operações Especiais tinha documentos que me arrepiaram. Contratos falsos de exportação para empresas que não existiam nos Emirados Árabes, nas Ilhas Cayman, no Panamá. Cada operação movimentava milhões de reais que saíam do Brasil como exportação legítima, mas, na verdade, era dinheiro sendo lavado em paraísos fiscais. A extensão dos crimes dela era assustadora e organizada como empresa multinacional. Eram mais de 8 milhões sonegados só nos últimos 2 anos, subornos mensais para fiscais da Receita Federal, para auditores do Ministério da Fazenda, para gente do governo que facilitava as tramóias dela. Tudo documentado, tudo registrado, tudo provado nos papéis que ela deixava espalhados. Uma agenda telefônica tinha nomes que apareciam na televisão: deputados, senadores, juízes federais, delegados da Polícia Federal. Cada nome com um valor ao lado: deputado Carlos, 50 mil mês, juiz Roberto, 80 mil trimestre, delegado Marcos, 30 mil plus bônus. Era uma rede de corrupção que envolvia o país inteiro. A hipocrisia dessa mulher me dava nojo e revolta ao mesmo tempo. A madame que me julgava, que dizia que eu era desonesta, que me acusava de roubo por causa de um brinco de bijuteria, era a maior ladra que eu já conheci na vida. Vivia de dinheiro roubado do povo brasileiro. Comprava luxo com dinheiro que deveria estar construindo escola e hospital, e ainda tinha cara de pau de me dar sermão sobre moral e honestidade. Senti um ódio de classe que eu nunca tinha sentido antes na vida. Essa mulher me humilhava sendo uma criminosa de colarinho branco. Ela que era a marginal de verdade, ela que era a sem-vergonha que merecia cadeia, ela que roubava de verdade enquanto me acusava de pequenos furtos imaginários. Eu, que ela chamava de ignorante, era 1000 vezes mais honesta que essa bandida de escritório. A trabalhadora que ela desprezava, que tratava como lixo humano, valia infinitamente mais que essa criminosa que se achava superior por roubar milhões. Meu trabalho honesto, minha dignidade de mulher batalhadora, minha luta para sustentar os filhos com esforço próprio, isso sim tinha valor. O dinheiro dela era podre, sujo, manchado de sangue do povo brasileiro. As estratégias criminosas dela eram sofisticadas como filme de Hollywood. Usava empresas fantasmas criadas especialmente para simular exportações que nunca aconteceram. Tinha contas bancárias secretas no exterior para receber propina de fornecedores internacionais que queriam facilidades no Brasil. Pagava funcionários públicos corruptos para fechar os olhos para as irregularidades gigantescas. Uma pasta inteira era dedicada ao Projeto Liberdade, o plano de fuga dela para caso a Polícia Federal descobrisse os esquemas. Tinha comprado uma mansão de 2 milhões de dólares na Flórida, já tinha passaporte americano falsificado, contas bancárias nos Estados Unidos com mais de 5 milhões de dólares depositados. A rede de corrupção envolvia gente importante da República, políticos influentes, juízes do Supremo, delegados da PF, auditores da Receita. Ela tinha uma lista detalhada de contatos que recebia dinheiro dela todo mês para garantir que os esquemas continuassem funcionando. Anotei todos os nomes, todos os valores, todas as contas bancárias que apareciam nos documentos. Lista VIP, pagamentos mensais, estava escrito numa folha que fotografei. Eram dezenas de nomes com valores absurdos. Senador João Silva, 200 mil. Ministro Carlos Santos, 500 mil. Procurador-geral, 300 mil. Essa mulher comprava autoridades como quem compra pão na padaria. Deixa o like se você odeia patrão explorador, que ainda por cima é bandido de colarinho branco. Descobri que ela estava planejando sair do país em poucos meses. Tinha toda a logística pronta.
empresa de mudança internacional contratada, passagens de primeira classe compradas, até veterinário particular para levar os 3 cachorros de raça para os Estados Unidos. Essa criminosa estava se preparando para fugir com o dinheiro roubado e deixar todo mundo no prejuízo. O marido dela, Dr. Ricardo, também estava totalmente envolvido no esquema criminoso. Ele lavava dinheiro através da clínica médica particular, emitia notas fiscais de consultas e cirurgias que nunca aconteceram, recebia dinheiro da esposa e declarava como honorário médico legítimo. Os dois eram uma verdadeira quadrilha familiar de sonegação e lavagem de dinheiro. Uma conversa gravada no WhatsApp dele dizia: "Querida, consegui branquear mais 800 mil esse mês através da clínica. Os pacientes fantasmas estão funcionando perfeitamente. Médico sem escrúpulo, usando a profissão para crimes. Enquanto gente pobre morre na fila do SUS, ele usava a medicina para lavar dinheiro sujo. A funcionária submissa tinha acordado, e agora eu via tudo com outros olhos completamente diferentes. Cada humilhação que essa mulher me fez passar era ainda mais revoltante, sabendo que ela era uma bandida profissional. Cada sermão sobre honestidade era uma piada cruel vinda de quem roubava milhões. Decidi que ia usar tudo o que sabia contra ela, que ia fazer justiça com as próprias mãos. Mas antes de agir, precisava reunir todas as provas possíveis, montar um dossiê completo que não deixasse margem para dúvida. Comecei a ser ainda mais cuidadosa, fotografava cada documento importante que passava pela minha frente, gravava conversas comprometedoras quando ela falava ao telefone sobre negócios suspeitos, anotava cada detalhe da rotina criminosa dela. Uma pasta chamada Backup Segurança tinha cópias de todos os documentos mais comprometedores. Fotografei página por página, contratos falsos, comprovantes de transferências milionárias, conversas com autoridades corruptas, plantas da mansão na Flórida, até lista de empresas de segurança privada que ela ia contratar para se proteger nos Estados Unidos. Foi quando descobri que ela estava me filmando secretamente há meses, violando minha intimidade da forma mais baixa e criminosa possível. Tinha câmeras escondidas no banheiro de empregada, no quartinho onde eu guardava minha bolsa durante o trabalho, na cozinha onde eu fazia minhas refeições rápidas. Essa desgraçada me espionava para tentar me incriminar em alguma coisa, para ter alguma coisa contra mim, caso eu descobrisse os esquemas dela. O sistema de segurança dela era sofisticado. Câmeras de alta resolução, gravação em nuvem, backup automático em servidores internacionais. Ela me filmava em momentos íntimos, me humilhando de forma inaceitável, tudo para se proteger contra a própria empregada que ela explorava. A violação de privacidade era crime federal gravíssimo. Essa foi a gota d'água que transbordou o copo da minha paciência. Não bastava me explorar no trabalho, me humilhar socialmente, me roubar financeiramente. Ela ainda violava minha intimidade da forma mais baixa possível. Foi nesse momento que decidi que ia acabar com a vida dessa mulher, que ia mostrar para ela o que acontece com quem mexe com trabalhador honesto. Uma conversa telefônica que gravei foi o ápice da maldade dela. "Ricardo, essa empregada está ficando muito esperta. Estou filmando ela no banheiro para ver se flagro alguma coisa. Se ela descobrir nossos esquemas, a gente usa as imagens para chantagem. Monstro, criminosa sem limites morais. Porque uma coisa é explorar empregada por preconceito de classe, humilhar por ignorância social. Outra coisa completamente diferente é me filmar no banheiro, violar minha intimidade, me tratar como uma criminosa quando ela é que era a bandida de verdade. Isso eu não ia deixar passar nunca na vida. A partir daquele dia, comecei a planejar a vingança mais doce e completa da minha vida. A madame, que pensava que era mais esperta que todo mundo, ia descobrir que subestimar a inteligência e a dignidade de uma faxineira foi o maior erro que ela poderia ter cometido. O pior erro da vida miserável dela. Continuei trabalhando normalmente, fingindo que era a mesma empregadinha submissa de sempre. Ela não desconfiou nem por um segundo que eu tinha descoberto todos os esquemas criminosos dela. Continuava me tratando como a faxineira burrinha que ela achava que eu era.
Mas por dentro eu estava fervendo de raiva e planejando cada passo da minha vingança com a precisão de um general de guerra. A primeira coisa que fiz foi criar um sistema seguro para guardar todas as evidências. Fotografei cada documento importante que passava pela minha frente com um celular que comprei só para isso, sempre apagando as fotos do meu celular principal para não levantar suspeita. Usei o aplicativo para gravar conversas comprometedoras quando ela falava ao telefone sobre os esquemas criminosos, sempre fingindo que estava limpando por perto. Anotei cada nome, cada valor, cada conta bancária, cada empresa fantasma que ela usava para sonegar impostos. Criei um caderninho secreto onde registrava tudo: datas, valores, nomes dos corruptos, detalhes das operações. Era como montar um quebra-cabeça gigantesco de corrupção e sonegação. Procurei o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, no centro de São Paulo, para entender todos os meus direitos trabalhistas. Dona Aparecida, a presidente do sindicato, uma mulher guerreira de 60 anos que lutava pelos direitos das empregadas há décadas, me recebeu com carinho. Filha, conta tudo para mim. Vamos ver como podemos te ajudar. Descobri que Dona Letícia me devia muito mais do que eu imaginava. Mais de R$ 25 mil só de horas extras não pagas nos últimos 2 anos, 13º atrasado, férias proporcionais, FGTS não depositado. Além disso, a filmagem secreta era crime gravíssimo de violação de intimidade que podia dar até 4 anos de cadeia para ela. Maria, disse Dona Aparecida, essa patroa sua cometeu crimes trabalhistas graves. Mas se ela também é sonegadora como você está falando, aí a coisa fica muito mais séria. Vamos processar ela por todos os lados. Foi aí que entendi que tinha uma rede de apoio poderosa do meu lado. Denunciei na Receita Federal através do site oficial, mandando cópia de todos os documentos que fotografei. O protocolo de denúncia foi o número 2023-458792, que decorei de cor porque sabia que ia precisar depois. O atendente do telefone me disse que o caso era gravíssimo e que eles iam investigar tudo nos mínimos detalhes. Também procurei o Ministério Público Federal para denunciar o esquema de corrupção que envolvia autoridades públicas. Dr. Henrique, o promotor que me atendeu, ficou impressionado com a quantidade de provas. Dona Maria, isso aqui é uma rede de corrupção gigantesca. A senhora fez um trabalho de investigação melhor que muito detetive profissional. Guardei todas as provas em locais seguros e estratégicos. Pendrives escondidos na casa da minha comadre Conceição, cópias dos documentos mais importantes no sindicato, gravações no celular da minha filha Jéssica, que estava guardado na casa da minha irmã no ABC. Se acontecesse alguma coisa comigo, tinha gente que sabia toda a verdade. Contei tudo para pessoas de confiança: minha irmã Francisca, minha vizinha Dona Rosa, o presidente do sindicato, minha comadre. Gente, se acontecer alguma coisa comigo, vocês sabem onde estão as provas contra essa criminosa. Não deixem ela escapar impune. Era minha rede de proteção contra qualquer retaliação. Comecei a armar ciladas para ela se incriminar ainda mais, como pescador experiente que sabe exatamente qual isca usar. Fingia que não entendia certas coisas, fazia perguntas inocentes que a levavam a explicar os esquemas criminosos em detalhes. Dona Letícia, essa empresa aí do Panamá faz o que mesmo? E ela, achando que eu era boba demais para entender, explicava tudo direitinho. Deixei ela se incriminar em gravações que valiam ouro. Ah, Maria, você não entenderia mesmo, são coisas muito complexas de empresa multinacional. A gente dá um jeitinho nos impostos, faz umas operações especiais com o exterior. Gravei tudo. Ela confessando sonegação, falando dos subornos, explicando como funcionava a lavagem de dinheiro. Sabe, Maria, o governo brasileiro cobra muito imposto, então a gente usa umas empresas no exterior para diminuir essa carga tributária. É legal, é só mais esperto que o normal. Mentira descarada. Ela estava confessando crimes federais, achando que estava conversando com uma empregadinha ignorante. Comecei a cobrar meus direitos trabalhistas de forma mais direta e insistente. Questionei os atrasos de salário, as horas extras não pagas, os descontos abusivos que ela inventava. Dona Letícia,
A senhora está me devendo muito dinheiro. Preciso que a senhora regularize minha situação trabalhista. Ela ficava nervosa, tentava me enrolar com promessas, mas eu insistia cada vez mais. Maria, você está ficando muito chata com essas cobranças. Não é assim que empregada trata a patroa. Mas eu não arredava pé. Dona Letícia, trabalhador tem direito. Eu trabalho. A senhora tem que pagar direitinho. Era minha forma de pressionar ela, de mostrar que não era mais a funcionária submissa de antes. Documentei cada abuso que ela fazia comigo com fotos e vídeos secretos. Fotografei as condições precárias do banheiro de empregada, as câmeras escondidas que descobri, os produtos químicos perigosos que eu era obrigada a usar sem proteção adequada. Registrei cada humilhação, cada ofensa, cada situação de desrespeito à minha dignidade humana. Uma pasta no meu computador se chamava Crimes da Letícia e tinha mais de 200 fotos de evidências, desde documentos falsificados até as condições degradantes que ela me obrigava a trabalhar. Era um dossiê completo que provava tanto os crimes financeiros quanto os trabalhistas. Descobri que outras trabalhadoras também sofriam nas mãos dessa família criminosa. A Jéssica, que limpava a piscina 2 vezes por semana, o seu Antônio, que cuidava do jardim, a Valdirene, que cozinhava nas festas, todos tinham histórias de exploração para contar. Unimos forças contra ela, cada um contribuiu com informações e provas dos abusos. Essa mulher é um demônio, dizia a Jéssica. Me deve 3 meses de trabalho na piscina, sempre inventa desculpa para não pagar. O seu Antônio completava. Ela me fez trabalhar domingo inteiro e não pagou nem um centavo extra. Disse que era favor para um amigo da família. Se você quer ver patrão explorador se dando mal de forma épica, compartilha essa história. A pressão estava aumentando de todos os lados. A Receita Federal começou a investigar a empresa dela depois da minha denúncia. Fiscais apareceram na LM Trading pedindo documentos, questionando operações suspeitas, bloqueando contas bancárias temporariamente. Ela estava ficando desesperada. Começou a agir de forma mais agressiva comigo, tentando me intimidar. Maria, tenho a impressão de que você anda muito interessada nas minhas coisas particulares. Cuidado para não se meter onde não é chamada. Empregada que se mete em assunto de patrão sempre se dá mal. A ameaça era clara, mas eu não me intimidei. Pelo contrário, isso só me deu mais certeza de que estava no caminho certo. Ela estava desconfiada, mas não tinha certeza de nada. Continuei fingindo que era a empregadinha submissa de sempre, mas por dentro estava planejando o golpe final que ia acabar com a vida dela para sempre. Era como jogar xadrez, cada movimento calculado, cada peça posicionada estrategicamente. Foi quando recebi o diagnóstico médico que mudou completamente o rumo da minha vingança. Durante meses eu sentia dores no corpo, cansaço excessivo, problemas respiratórios que foram piorando. Achava que era do trabalho pesado, dos produtos químicos que respirava todos os dias, do estresse de aguentar aquela exploração. Quando finalmente consegui fazer exames completos pelo SUS, depois de meses na fila de espera, a médica me deu a notícia que nenhuma mãe quer escutar. Dona Maria, encontramos um tumor no pulmão. É um caso que precisa de tratamento urgente. Meu mundo desabou naquele momento. Pensei nos meus filhos que ainda precisavam de mim, na luta que ainda tinha para enfrentar, na injustiça de morrer deixando aquela criminosa impune, roubando o país inteiro. Mas também pensei numa coisa. Essa doença podia ser a arma perfeita contra a Dona Letícia. Foi aí que tive a ideia mais genial da minha vida. A estratégia que ia usar minha própria tragédia para destruir completamente essa mulher maldita. Dona Letícia não sabia do meu diagnóstico, mas ia descobrir de uma forma que ela jamais esqueceria na vida. Ia usar minha doença contra ela, ia fazer com que ela mesma se denunciasse, ia transformar minha desgraça na ruína completa dela. Chamei a Jéssica, a nova faxineira que tinha começado a trabalhar na casa dela há pouco tempo. Uma menina de 25 anos, mãe solteira também, que sofria os mesmos abusos que eu passei. Contei tudo: os crimes milionários, a exploração trabalhista, meu diagnóstico médico, meu plano de vingança definitiva.
Jéssica, você pode me ajudar numa coisa muito importante? Quero acabar com essa mulher antes que ela escape para os Estados Unidos. Preciso de você como testemunha e cúmplice da justiça. E ela, revoltada com os abusos que também sofria, revoltada com a exploração, topou na hora participar da operação. O plano era simples, mas genial. Ela ia fingir que era minha amiga íntima, ia me visitar no hospital, ia fazer Dona Letícia acreditar que eu estava realmente morrendo e que não tinha ninguém para herdar minhas coisas. Aí, essa mulher gananciosa e sem escrúpulos ia mostrar a verdadeira face diabólica dela, ia tentar se apropriar dos meus bens na cara dura. Quando ela mostrar quem realmente é, expliquei para Jéssica, a gente grava tudo. Aí eu apareço viva e entrego todas as provas para a Polícia Federal. Vai ser o fim da linha para essa criminosa. O plano era arriscado, mas era perfeito. Chegou a hora de mostrar quem realmente mandava naquela relação de trabalho. A patroa que me humilhava, que me explorava, que achava que era superior, ia descobrir que mexer com um trabalhador honesto na hora da morte é o pior erro que alguém pode cometer na vida. E eu, a faxineira ignorante, ia dar a lição mais cara e definitiva da vida dela. O plano funcionou melhor que eu jamais poderia ter sonhado. A Jéssica chegou na casa toda aflita numa terça-feira de manhã, interpretando o papel de amiga desesperada com a perfeição de uma atriz profissional. Contou para Dona Letícia que eu estava internada no Hospital das Clínicas em estado gravíssimo, que os médicos tinham dado apenas 72 horas de vida para mim. Dona Letícia, a Dona Maria está muito mal, muito mesmo. Os médicos disseram que é questão de horas, e ela não tem ninguém no mundo, sabe? Os filhos moram longe, não tem condição de vir para São Paulo. Ela está sozinha, abandonada, falando que vai morrer sem ninguém. A Jéssica chorou lágrimas verdadeiras, contando minha suposta tragédia. A reação dessa mulher foi a prova final e definitiva de que ela era podre por dentro, até a alma. Em vez de demonstrar qualquer compaixão humana por uma funcionária que trabalhou para ela durante 5 anos longos, quebrando as costas, limpando a mansão dela, a primeira coisa que passou na cabeça criminosa dela foi se apropriar dos meus bens. Que pena da Maria! Ela disse com uma falsidade que chegava a dar nojo. Mas pelo menos ela não vai mais sofrer. A vida dela era muito difícil mesmo. E aí veio a frase que selou o destino maldito dela para sempre, a frase que a Jéssica gravou com perfeição. Ótimo, tudo dela agora é meu. Essa mulher desalmada estava se preparando para roubar uma moribunda. Para ela, minha morte era uma oportunidade de negócio, uma chance de ficar com as poucas coisas que uma trabalhadora honesta tinha conseguido juntar em décadas de suor e lágrimas. A ganância dela não tinha limite nenhum. No dia seguinte, fingi que estava internada e liguei para ela com uma voz fraquinha, ofegante, de quem estava nas últimas. Dona Letícia, preciso falar com a senhora urgentemente. Estou muito mal. Os médicos disseram que é questão de poucas horas. Queria deixar algumas coisas muito importantes acertadas antes de partir. A voz dela mudou na hora. Ficou toda melosa, toda preocupada, falsa como nota de R$3. Ai, Maria, não fala assim, pelo amor de Deus. Você é uma guerreira, vai conseguir superar isso. Onde você está? Posso ir te visitar? A hipocrisia dessa mulher não tinha limites. Marquei de encontrar com ela no que ela pensava que era o hospital, que na verdade era a casa da minha comadre Conceição, onde montamos um cenário perfeito de quarto hospitalar. A Jéssica tinha falado para ela que eu queria deixar meus poucos bens para a patroa como agradecimento pelos anos maravilhosos de trabalho. Essa mulher gananciosa veio correndo, já calculando mentalmente quanto valia minha geladeira, minha televisão, meus móveis simples. Quando ela chegou na enfermaria, eu estava deitada numa cama improvisada, com soro falso no braço, fingindo estar desenganada. Dona Letícia, muito obrigada por ter vindo me visitar. A senhora é uma pessoa muito boa. Quero deixar tudo organizadinho antes de partir para junto de Deus. Ela segurou minha mão com aquela falsidade nojenta. Não fala assim, Maria. Você sempre foi uma funcionária exemplar, uma pessoa do bem.
Não merece sofrer assim. Por dentro, ela devia estar pensando em como ia vender minhas coisas, como ia lucrar com minha morte. Dona Letícia, quero deixar meus poucos bens para a senhora. Não tenho ninguém no mundo, meus filhos não se interessam pelas coisas da mãe. A senhora sempre me tratou tão bem. Era difícil falar essas mentiras, mas era necessário para ela mostrar quem realmente era. Os olhos dela brilharam de ganância pura. Maria, você não precisa se preocupar com isso agora. Descanse, tenta se recuperar. Mas eu insisti. Não, Dona Letícia, quero fazer isso agora. Minha televisão, minha geladeira, meus móveis, minhas economias. Quero que fique tudo para a senhora. Foi quando coloquei a verdade na mesa de uma vez por todas. Mostrei todas as provas que tinha contra ela. Fotos dos documentos criminosos, gravações das conversas comprometedoras, comprovantes da sonegação milionária, evidências da corrupção governamental. Dona Letícia, antes de morrer, quero que a senhora veja uma coisa muito interessante. A cara de terror absoluto quando ela viu foi impagável. Os olhos dela arregalaram como pires, a cor sumiu completamente do rosto, as mãos começaram a tremer descontroladamente. Maria, onde você conseguiu isso? Como você... O que você quer de mim? A voz dela saiu trêmula, desesperada. Tentou me subornar na mesma hora. Maria, eu posso te pagar muito bem para esquecer isso. Quanto você quer? 50 mil? 100 mil? 200 mil? Eu tenho dinheiro, posso te dar quanto você quiser. A desespero dela era total, completo. Não quero seu dinheiro sujo de sonegação e corrupção, respondi olhando bem nos olhos dessa criminosa. Quero justiça. Quero que a senhora pague por tudo que me fez, por toda a humilhação, por toda a exploração. E agora todo mundo vai saber que tipo de pessoa a senhora realmente é. Você me filmou trabalhando, me humilhou na frente das suas amigas, me explorou durante anos e agora quer roubar meus bens achando que eu estava morrendo. A senhora é a pior pessoa que já conheci na minha vida. A verdade doía nela como veneno de cobra. Entreguei tudo para as autoridades: Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal, Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária. No mesmo dia da nossa reunião hospitalar, houve uma operação coordenada gigantesca na empresa e na casa dela. Mandados de busca e apreensão simultâneos, bloqueio de todas as contas bancárias, apreensão de documentos, prisão em flagrante. A Receita Federal encontrou exatamente o que eu tinha denunciado e muito mais. Mais de 12 milhões sonegados nos últimos 3 anos, empresas fantasmas operando em 6 países, esquemas de corrupção envolvendo mais de 50 autoridades públicas. Ela foi presa em flagrante, algemada na frente dos vizinhos ricos de Alphaville. A operação foi batizada de Operação Faxina pela Polícia Federal, uma homenagem a mim, a trabalhadora que denunciou tudo. Saiu em todos os jornais do país. Doméstica desmascara esquema milionário de sonegação. Virei símbolo da luta dos trabalhadores contra patrões criminosos. Ganhei todos os meus direitos na justiça trabalhista com uma velocidade recorde. A indenização por danos morais foi de R$100 mil, mais todas as horas extras não pagas dos 5 anos, férias vencidas, 13º, FGTS com multa. No total, foram R$180 mil. Ela teve que vender a BMW para me pagar, com juros e correção monetária. As consequências criminais foram devastadoras e definitivas para ela. Condenada a 15 anos de prisão por formação de quadrilha, sonegação fiscal, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, violação de intimidade. Perdeu todos os bens. A mansão foi leiloada pela Receita, os carros apreendidos, as joias confiscadas, as contas bancárias bloqueadas para sempre. A exposição social acabou com a reputação dela para todo o sempre. Saiu na capa de todos os jornais. Empresária milionária explorava empregada doméstica. Os programas de televisão contaram minha história como exemplo de resistência. Os amigos ricos sumiram todos, ninguém mais queria saber dela.
O marido pediu divórcio uma semana depois da prisão e fugiu para a Argentina para não ser envolvido no escândalo. A família toda cortou relações com ela. Ficou completamente sozinha no mundo, abandonada por todos, exatamente como ela queria me deixar na hora da minha suposta morte. Saí daquela casa pela última vez de cabeça erguida, com minha dignidade não só recuperada, mas multiplicada. Nunca mais aceitei humilhação de patrão nenhum. Descobri que o diagnóstico médico estava parcialmente errado. Era uma inflamação grave no pulmão causada pelos produtos químicos, mas não câncer terminal. Deus me deu uma segunda chance para ver a justiça sendo feita completamente. Com o dinheiro da indenização trabalhista e da recompensa da Receita Federal por denunciar sonegação, abri minha própria empresa de limpeza. Limpeza Dignidade Ltda. Hoje sou patroa de verdade, emprego 25 pessoas, tudo com carteira assinada, todos os direitos respeitados, salário em dia, equipamento de proteção fornecido. Minha empresa é referência em tratamento justo para trabalhadores. Pago acima do piso da categoria, dou participação nos lucros, ofereço convênio médico, vale alimentação, vale transporte. Trato cada funcionário como gente, como ser humano que merece respeito e dignidade. Aprendi que trabalhador tem dignidade sim, que ninguém vale mais que ninguém por ter dinheiro herdado ou roubado. Rica ou pobre, honesta ou desonesta, é o caráter que define uma pessoa, não a conta bancária. E a dona Letícia provou que dinheiro na mão de gente ruim é desgraça garantida para todo mundo. Meus filhos se formaram e são meu maior orgulho. Diego é técnico em informática e trabalha numa multinacional. Jéssica se formou em enfermagem e trabalha num hospital público cuidando de gente carente. Consegui dar para eles a educação que eu não tive, mostrei que com trabalho honesto e dignidade a gente consegue vencer qualquer obstáculo da vida. A Jéssica, que me ajudou no plano, virou minha sócia principal na empresa. Hoje ela administra a parte financeira, cuida dos contratos com clientes, negocia com fornecedores. 2 mulheres trabalhadoras que se uniram contra a exploração e hoje são empresárias de sucesso e referência no mercado. Dona Letícia cumpre pena no regime fechado da Penitenciária Feminina de Santana. Perdeu os recursos todos, vai ficar presa até 2038. Às vezes vejo notícias dela nos jornais. Tentou fugir da cadeia, se envolveu em briga com outras presas, perdeu mais recursos no tribunal. A vida dela acabou completamente. O mais irônico é que ela limpa a própria cela na cadeia. Agora ela sabe o que é trabalhar com as próprias mãos. A mulher que me humilhava por ser faxineira hoje faz faxina na prisão. A justiça divina tem um humor especial às vezes. Se minha história te deu coragem para exigir seus direitos, para não aceitar humilhação, para denunciar patrão abusivo, compartilha com outras trabalhadoras. Conta nos comentários como você se valoriza no trabalho e nunca aceita desrespeito. Hoje durmo em paz, sabendo que justiça existe sim, que trabalhador honesto sempre vence no final, quando tem coragem para lutar. A dona Letícia aprendeu da pior forma possível que explorar gente simples, humilhar trabalhador, roubar do povo brasileiro sai muito caro na vida. E eu aprendi que nunca devemos subestimar nossa própria força, nossa inteligência, nossa capacidade de reagir contra injustiça. A escola da vida me ensinou que conhecimento é poder, união é força e dignidade é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Inscreva-se no canal para mais histórias de trabalhadoras guerreiras que não se curvaram para patrão explorador e criminoso. Porque quando a gente se une, quando a gente luta por nossos direitos, quando a gente não aceita a humilhação, aí sim fazemos a diferença no mundo e na vida. Lembrem-se sempre, trabalho honesto merece respeito total, trabalhadora unida jamais será vencida, patrão abusivo sempre tem esqueleto no armário, e quem humilha trabalhador sempre acaba pagando caro. É isso aí, pessoal! Um beijo no coração e até a próxima história de vitória da classe trabalhadora.